crença que nós temos no poder de Deus. Agora há pouco estava com ele no gabinete e ele falava sobre isso. Somos assembleianos que gostamos do mistério, da glória, das revelações. E eu comecei a me lembrar aqui que desde criança na igreja, eu sempre tive desejo de receber o sobrenatural, mas eu tinha dificuldade de compreender o sobrenatural. Eu tenho quase que certeza que 90% dos crentes que estão aqui não sabem por que falam em línguas quando são batizados com o Espírito Santo. Se você perguntar ao seu irmão por que é que ele fala em línguas, ele vai te dizer: é porque eu senti Deus, eu senti a presença de Deus. E isso não é uma verdade, porque nós não podemos sentir a presença de Deus, porque sem a presença dele nós não existimos. A presença de Deus não oscila. Deus não está aqui e não está depois. Somos templo dele, ele habita aqui. A presença dele está em mim. O que nós sentimos não é a sua presença, é a sua glória. A glória está e daqui a pouco vai embora. A presença não vai embora nunca, porque se a presença de Deus for embora, nós estamos perdidos. Deus está dentro de você. Deus caminha na rua com você. Deus entra na sua casa com você. Deus participa do almoço com você, do jantar com você, porque Deus não se aparta de nós. Quem entendeu isso, diga: eu entendi, pastor. A presença de Deus, ela é assim, ó. Ela não oscila, ela é perene. Agora a glória de Deus oscila. A glória de Deus às vezes está assim, ó. Aí os crentes gritam, pulam, daqui a pouco ela baixa. Aí os crentes começam a dormir, daqui a pouco ela sobe. A glória de Deus oscila, a presença de Deus não. Então aprenda, a presença de Deus está aqui. E em reverência à presença dele, adore o santo nome do Eterno. Eu comecei a procurar saber o que é o Pentecoste de verdade. Até isso, se perguntarmos a alguns obreiros, eles terão dificuldade em explicar. O que é o Pentecoste? Qual o significado da palavra Pentecoste? Pentecoste vem de 50. Era uma festa de Israel, feita de 5 em 5 anos, ou de 50 em 50 anos. Era uma festa onde Deus recebia do povo agradecimento, porque a terra produziu, porque houve um período de graça. Foi no período de Pentecoste, ou seja, nessa festa que Israel estava dando agradecimentos a Deus por terem colhido bem, que o Espírito Santo desceu. Então o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. Então recebemos o apelido de pentecostais, ou seja, dos homens e mulheres que fazem barulho, ou fizeram barulho no dia do Pentecoste. Mas Pentecoste não é grito, Pentecoste não é barulho. O símbolo mais palpável do Pentecoste é a presença do Espírito Santo real no nosso meio. Quando o Espírito Santo desceu sobre os irmãos em Atos capítulo 2, ele deixou uma marca impregnada sobre a igreja. Quando ele desceu sobre eles, foram vistos sobre eles línguas, repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Por que falamos em línguas? As línguas dadas em Atos capítulo 2 são apenas um sinal para que os homens saibam que o Espírito Santo desceu sobre eles. Os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo antes. João capítulo 20, Jesus está ressuscitado, ele chama os seus discípulos, coloca todos na sua frente e sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Mas nenhum deles falou em línguas nesse dia, nenhum deles profetizou, nenhum deles curou enfermos, mas todos receberam o Espírito Santo, porque Jesus soprou sobre eles. Mas mesmo tendo soprado sobre eles, em Atos capítulo 2, ou no capítulo 1, ele dá a eles um conselho: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sejais o quê? Sejais vestidos de poder? Não, sejais revestidos. Eu estou vestido com uma camisa,
mas estou revestido com um colete e com um paletó. Com a camisa, eu posso entrar em qualquer repartição pública, mas se estiver extremamente frio, a camisa não vai me proteger do frio. Então, além de estar vestido, eu tenho que estar revestido para encarar o frio. Todo crente salvo, ele é vestido pelo Espírito Santo. Você não entendeu, eu vou dizer. Quando o homem e a mulher se convertem de fato, ele é vestido pelo Espírito Santo. Os discípulos foram vestidos pelo Espírito Santo quando Jesus soprou sobre eles. Eles andavam com Jesus, mas não eram convertidos. Ao ponto de Jesus falar assim: Pedro, vai chegar o dia que você vai se converter. Ele podia até ter curado enfermos, caminhou em cima das águas, mas não era convertido. Até expulsava demônios. Pastor, como ele expulsava demônios se ele não era convertido? Eles tinham uma senha. Jesus deu uma senha para eles: em meu nome. Usem o meu nome e os milagres vão acontecer. Imagine você andando pela rua e você acha um cartão de crédito Black, aquele que o pastor Wellington tem, que é sem limites. Qualquer um ficaria feliz, né? Mas se você pegar aquele cartão Black e for em qualquer caixa eletrônico, mesmo tendo o cartão, você não consegue sacar. Porque não basta ter o cartão, você tem que ter o quê? Não ouvir? A senha. Mesmo você não sendo dono do cartão, mas se você tiver a senha, você saca o que tem lá. Aqui está a explicação daquele versículo que dá um nó na cabeça de todo mundo: Senhor, mas eu curei no seu nome, mas eu expulsei demônios no seu nome. Jesus vai dizer o que para eles? Apartai-vos de mim, porque eu nunca conheci vocês. Se não conheciam, por que operavam? Operavam porque eles se apossaram da senha. Ter a senha não significa que você é o dono, porque tem gente que anda roubando a senha do céu. Tem gente que fala em nome de Jesus, prega em nome de Jesus, cura em nome de Jesus, mas não conhece Jesus. Só conhece Jesus aquele que é vestido pelo Espírito Santo. O símbolo mais nobre do homem ser vestido pelo Espírito Santo está em João capítulo 4, quando Jesus chamou a mulher samaritana, pregou para ela, e depois que ela se converteu, Jesus disse assim para ela: se as minhas palavras permanecerem dentro de você, vai nascer dentro de você uma fonte. Diga comigo, fonte. Uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Uma fonte que jorra para onde? Uma fonte que jorra para onde? Isso no capítulo 4. No capítulo 7 do Evangelho de João, Jesus reúne com os discípulos. Olha o que ele diz para os discípulos: se as minhas palavras permanecerem em vós, do vosso interior brotará um rio de águas vivas. Para a mulher, Jesus disse uma fonte, e para os discípulos um rio. A mulher, fonte. Os discípulos, de novo, a mulher e os discípulos. Por que para a mulher Jesus deu uma fonte, e para os discípulos ele deu um rio? É porque não existe rio se não existir uma fonte. A fonte é a nascente. A mulher acabou de conhecer Jesus, então ela se converteu. Jesus disse: como você se converteu, eu vou vestir você, a sua nudez, o seu pecado, tudo isso vai ser coberto. O meu Espírito estará dentro de você, e ele vai nascer aí dentro uma fonte, que vai jorrar para a vida eterna. Isso, ou seja, a conversão tem a ver com o céu. A conversão tem a ver com o céu, porque recebe a fonte que vai te dar direito à vida eterna. Os discípulos de Jesus já estão com ele há 3 anos. Quantos anos? Desde que conheceram Jesus, Jesus plantou a fonte. Aí Jesus falou para eles: vocês estão comigo há muito tempo. Se eu plantei dentro de vocês a fonte, as minhas palavras permanecem em vocês, essa fonte já jorrou muita água. Agora não tem mais uma fonte dentro de vocês, agora tem um rio. Você nunca se perguntou por que no culto o crente que se converteu junto com você na mesma época, ele pula, grita, planta bananeira, fala em língua estranha, agarra o diabo pelo chifre, chuta a cara do diabo? E você é crente da mesma época, você começou assim também, mas de repente você parou, estacionou. Aí os crentes dão a seguinte ideia: não, pastor, é porque eu amadureci, é porque eu já sou um crente experiente. Conversa para boi dormir. É que a sua fonte foi entulhada. E como ela foi entulhada, ela não pode jorrar. Como ela não jorrou, não houve rio.
Você ficou com a fonte para a salvação, mas você não teve a experiência do rio, que por onde ele passa, tudo que está morto vai ressuscitando. Essa é a diferença entre um crente e outro crente. E onde está essa diferença? Essa diferença está exatamente porque nós não somos ensinados como deveríamos ser ensinados acerca do Pentecoste. Eu vou pedir para o irmão que está rapando ali, querido, diácono, querido, moço que está rapando, chama atenção, ele não está me ouvindo aqui? Léo, querido, obrigado, Léo, isso. Agora se você puder levar esse rodo para fora, eu te agradeço. Ainda fica bravo ainda, crente miserável. Não pode fazer isso, o pastor está pregando. Tem que ter respeito. Volto ao assunto aqui. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo o que Jesus Cristo está tentando fazer com a sua igreja, e a sua igreja não consegue compreender, o Senhor tem que então tratar a igreja por 2000 anos. Porque a maioria de nós dizemos que somos pentecostais, mas não sabemos nem o que é o Pentecoste. Ao não saber o que é o Pentecoste, ficamos à mercê do diabo. O diabo não respeita engravatadinho. O diabo não respeita crente com anel de formatura. O diabo não respeita crente que obedece tudo que o pastor ou a igreja manda. Mas o diabo é obrigado a respeitar um crente cheio do Espírito Santo. Agora, como é que o crente será cheio do Espírito Santo se ele não compreende o que é isso? A fonte todo salvo tem, porque a fonte é dada aqui dentro. Agora, o rio, ele é um pouco mais profundo, e por ser mais profundo, é uma experiência nova. Todos os discípulos de Jesus receberam a fonte. A maioria deles, depois do Pentecoste, se tornaram um rio fluente, porque além de Jesus ter soprado sobre eles, recebeu o Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, eles estão dentro de uma igreja orando sem cessar há 10 dias. E 10 dias buscando incessantemente, o céu rachou em dois. E o Espírito Santo agora caiu sobre eles e revestiu eles de poder. Eles estavam vestidos com a salvação, agora eles foram revestidos de poder e autoridade. Todos os que estão aqui, olhem para mim, são vestidos com a salvação. Nem todos ainda foram revestidos com autoridade. E às vezes é isso que mostra a diferença de um crente para outro crente, e porque um é mais crente que o outro, e porque um é mais obediente do que o outro. Porque um diz, eu sou convertido, mas o meu braço não é. Eu sou convertido, mas o meu sangue aqui na minha veia é um sangue bravo demais. Não é questão de conversão, isso não tem a ver com a conversão. Isso tem a ver com o encontro com o Espírito Santo. Quem se encontra com o Espírito Santo, a sua vida nunca mais é a mesma. Pedro, antes do Espírito Santo, já era salvo, mas tinha uma espada na mão para arrancar a orelha de todo mundo. Pedro, depois que ficou cheio do Espírito Santo, foi capaz de, quando pegaram ele, dizer assim, eu não quero ser crucificado como meu mestre, porque eu não sou digno. Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu sei que sou infinitamente pior do que o meu mestre. Sem o Espírito Santo, Pedro prega 3.000 sermões e ninguém se converte. Depois que o Espírito Santo desce sobre Pedro, ele prega um sermão, e numa única noite, 3.000 pessoas se convertem. Ele prega o segundo sermão, e em 2 cultos, Pedro salta de 3.000 para 8.000 membros. O que é que havia acontecido com ele? Pedro não estava só vestido, ele estava revestido pelo Espírito Santo. Se o que Deus falou ao meu coração quando eu cheguei no hotel é sério, eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer na sua vida depois desse culto. Porque tem homens e mulheres que estão aqui, que vão dormir de um jeito hoje, e quando acordarem amanhã, acordarão totalmente transformados, porque o Espírito de Deus tem uma missão a cumprir na sua vida. Não se assuste se Deus começar a ressuscitar dentro de você aqui hoje sonhos de ser um missionário, sonhos de ser um pastor, sonhos de ser um cantor, sonho de fazer a obra. Não dificulte o caminho para Deus se o Espírito Santo começar a despertar em você o desejo de voltar a acreditar nos dons e a buscar os dons, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o Criador do universo e da terra. Quem pode dar um glória a Deus por esta palavra? Eu li a carta de Paulo aos Coríntios. A carta de Paulo aos Coríntios é uma das cartas mais poderosas da Bíblia. Paulo está escrevendo para uma igreja a quem
ele ensinou a doutrina do Espírito Santo. Não que ele não tenha ensinado a outras igrejas, mas como Paulo sai de Antioquia com Barnabé e desce até as terras da Grécia, ele se aporta em Corinto. É em Corinto que ele faz a sua base. A cidade de Corinto se tornou uma espécie de laboratório para o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo estava iniciando o seu ministério depois de uma temporada de 14 anos abandonado pela igreja. E agora que a oportunidade lhe foi dada, ele entra com a palavra da revelação na igreja. Não vai ser difícil você encontrar na carta de Paulo aos Coríntios, ele encerrando os seus sermões, dizendo assim: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Paulo faz questão de dizer à igreja de Corinto que tudo que ele aprendeu, ele não aprendeu com a igreja, ele não aprendeu com Pedro, não aprendeu com os discípulos, até porque a igreja o afastou. Não aceitaram Paulo para estar no ministério, porque Paulo era diferente de todos, e eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui. Então Paulo, ele é isolado, e por 14 anos abandonado na cidade de Tarsis, ele precisa que alguém cuide dele. Já que os apóstolos não podem cuidar dele, ele começa uma campanha de oração. E é nesta campanha de oração que Paulo consegue uma chave, e com esta chave ele abre uma porta, e esta porta transporta ele desta terra para um mundo invisível. Entrando neste mundo invisível, Paulo começa a descobrir coisas que nunca ninguém havia lhe falado. E por isso ele continua dizendo: o que eu recebi do Senhor. Um dia num debate com o apóstolo São Pedro, Pedro questionando a Paulo de onde ele tinha arrumado tanta autoridade, Pedro deu um grito dizendo assim: eu conheço um homem, que se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi ao terceiro céu, e chegando lá ouviu coisas inefáveis, que não é lícito ao homem contar. Com o apóstolo São Paulo eu aprendo que existem homens e mulheres que são separados por Deus. A maioria deles geralmente são desprezados pela própria igreja, porque são homens e mulheres que caminham com os pés na terra, mas a mente deles está focada no céu. São pessoas, são cidadãos, são seres humanos que caminham entre dois mundos, caminham entre o mundo físico e o mundo espiritual. E os nossos velhos pais da igreja conheciam isso muito mais do que nós. Eu estou aqui falando numa Assembleia de Deus, então eu posso falar. Eu acho que vocês aqui já devem ter lido o livro Diário de um Pioneiro, escrito por Daniel Berg. Alguém já leu esse livro? Ninguém leu, pelo menos um irmão me salvou aqui. Somos assembleianos. O assembleiano que não conhece esse livro, ele precisava conhecer. O fundador da Assembleia de Deus do Brasil escreveu um diário do que aconteceu com ele no início, quando ele chegou em Belém. E ele conta cada experiência naquele livro, que é de arrancar tatu da toca e sabiá do toco. Ele conta histórias ali que os nossos pais, os doutrinadores da igreja, por exemplo, como o saudoso pastor Antônio Gilberto e outros mais, chegaram a questionar. Porque Daniel Berg conta assim na página 75 do livro: eu estava pregando, Daniel Berg, minto, Gunnar Vingre, eu estava pregando, Daniel Berg assistindo, Gunnar Vingre pregando, eu pregava e Deus me mostrou um homem no meio da igreja, e o Espírito Santo falou a mim: estenda a mão para ele. Ele disse: quando eu estendei a mão, o homem flutuou no ar. Livro editado pela CPAD. Na página 93 do livro, se não me falha a memória, ele diz: eu estava ministrando em uma igreja e de repente fui tomado por uma alegria e tive uma crise de riso, que eu não me contive. Eu sentei rindo, e as pessoas do meu lado começaram a rir também. O que estava em mim começou a impregnar a todos. Os irmãos caíam no chão e rolavam rindo, e pessoas começaram a colocar enfermidades pela boca. Batismo com o Espírito Santo. Pessoas foram arrebatadas no culto. Eu peguei o livro há pouco tempo agora, numa edição nova. A parte que estava escrito que o homem flutuou, tiraram a palavra flutuar, porque ela é muito mística. Aí colocaram a palavra: o homem foi erguido bem alto do chão, como se fizesse alguma diferença. Eu cresci numa igreja onde os sinais eram tão vivos que a gente ia para o culto na expectativa de algo sobre-humano acontecer. Sentávamos no banquinho de madeira após o belo hino da harpa e ficávamos vendo o que ia acontecer. Nós não tínhamos ouro e prata, mas aquela igreja tinha o levanta e anda. Nós não tínhamos instrumentos bonitos como esse, era só uma sanfona e um pandeiro. E os nossos pregadores eram analfa de pai e beta de mãe.
Os nossos profetas tinham só 2 dentes na boca, era o zagueiro e o atacante. Mas quando esses homens e mulheres começavam o culto, a gente começava o culto na terra, mas de repente a gente não estava mais na terra. A gente olhava, a aparência era da terra, era a parede caiada, era o chão de barro, era a mesinha de madeira, mas a atmosfera do ambiente não era terrena. Era algo tão sobre-humano que a gente não via a hora do culto passar. Ninguém abria a boca de sono, ninguém mascava chiclete no culto, ninguém batia papo com ninguém, ninguém levantava para ir a lugar nenhum, porque os crentes sabiam que quando eles entravam naquele pequeno ambiente, aquela casinha de 4 paredes, ali dentro, era uma embaixada do céu na terra. Não, eu vou falar mais forte para ver se alguém entende aqui. Eu estou falando para pessoas estudadas. Aquele pequeno templo não era mais um templo, era uma embaixada do céu na terra. Você sabe o que é uma embaixada? Se você for em Brasília, você vai encontrar a embaixada americana, a embaixada da Austrália, a embaixada do Japão. O que é a embaixada? A embaixada, mesmo sendo um edifício que está geograficamente em um país, por exemplo, você vai em Brasília, você vai encontrar lá a embaixada dos Estados Unidos. O endereço é no Brasil, o espaço geográfico é no Brasil, tudo ali está no Brasil. Mas quando você atravessa o portão para dentro, você não está mais no Brasil. Aquele pedaço é solo americano. Tanto que se um terrorista ou qualquer outra pessoa pedir asilo e entrar ali dentro, a autoridade brasileira não pode entrar lá. Não pode entrar porque aquele pedaço de terra, mesmo estando no Brasil, é solo americano. Recebe esta palavra. Quando você entra por aquela porta, você sai de Bom Jesus. Quando você entra por aquela porta, você sai do estado de Goiás. É por isso que o pregador que faz como salmista, o zelo pela tua casa me consome. Por isso às vezes a gente se torna um pouco chato e agressivo. Mas é porque nós sabemos a dificuldade que é em trazer o céu para a terra. Pregar não é difícil, pregar qualquer um prega. Esses dias eu vi um político pregar lá em Brasília, que arrancou, glória a Deus, até dos nossos pastores. Pregar qualquer um prega, pregar não é difícil. Difícil é colocar o crente em atitude de adorar, é fazer o crente entender onde ele está. Ei, não basta entrar aqui. A nossa reunião começa na igreja, mas ela termina no culto. Ai, pastor, vou aprofundar. A reunião nossa começa na igreja, mas ela não termina na igreja, termina no culto. Entrar na igreja, qualquer um entra. Fizeram até uma piada: por que é que o cachorro entrou na igreja? Que a porta estava aberta, senhor prefeito. Então entrar na igreja não é mérito para ninguém. Tem crente que acha, não, eu estou aqui, o pastor tem que dar glória a Deus que eu estou aqui. Dá glória a Deus uma vírgula. Eu sou pastor de igreja, um dia desse eu saí de um culto, veio um crente daqueles que não tem aqui não, só tem lá na minha igreja. O infeliz chegou perto de mim e disse: senhor pastor, pega leve no culto. Eu falei: pegar leve por quê? O senhor fica reclamando aí da gente mascando chiclete, que a gente fica passando a mão nas costas da esposa da gente. Pastor, isso aqui é família, isso aqui é igreja. Eu disse: aqui não é a casa da mãe Joana, filho. Aqui é a igreja do Senhor, não é a sua, é a igreja do Senhor. Ele diz: mas se o senhor ficar desse jeito, a sua igreja vai ficar vazia, porque os crentes não aguentam, vai todo mundo para as outras igrejas. Eu disse para ele: a porta da rua é serventia da casa, fique à vontade. Não, pastor, o senhor tem que dar graças a Deus que a igreja está cheia. Eu disse: amigo, quem foi que te disse que quantidade significa alguma coisa? Quantidade não é sinônimo de avivamento, não. Se fosse sinônimo de avivamento, a marcha para Jesus era um espetáculo. Lá em São Paulo, 2 milhões de crentes marchando para Jesus. No final da marcha não tem um cego vendo, não tem um surdo ouvindo, não tem um paralítico levantando, não tem uma alma entregando a vida para Jesus. Tem 2 milhões de crentes sambando e cantando com faixa só para Jesus. Então quantidade não significa nada. Agora qualidade significa. Pode ser quase 120 reunidos no mesmo lugar, quando de repente vem do céu um som como de um vento forte e impetuoso que enche toda a casa onde estavam assentados, e aí é visto por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Você consegue compreender o que eu estou falando? Eu estava pregando agora há pouco no estado do Paraná, num ginásio com 10 mil crentes, um corredor bem no meio assim. E se em igreja é difícil controlar o povo, imagina em ginásio.
E eu estou falando aqui, os crentes lá do sul, eles são mais quietinhos, né? Eles demoram para dar glória a Deus, não é igual a gente aqui do sul, sudeste, que aqui do sudeste para o norte, que fica todo mundo mais quente. Aí eu estou pregando, e aquele silêncio, de repente um irmão deu um glória a Deus lá atrás, a igreja inteira olhou para trás, né? O ginásio inteiro, aquela cultura nossa. Só que no meio do corredor aqui, olhando para mim, tinha um cachorro, um pet. O infeliz do cachorro estava deitado ali, quietinho, me olhando, igual todo mundo me olhando. Quando deram glória a Deus atrás, todo mundo olhou, o cachorro não olhou também? Deram um grito do lado de cá, a igreja inteira olhou para cá, e o cachorro olhou também. Eu falei, meu Deus, esse cachorro congrega nessa igreja, só pode ser. Daqui a pouco, quando a glória de Deus desceu, pastor Ed, e o povo vibrou, deram aqueles gritos de glória, o cachorro não empolgou. Quando a igreja toda fez barulho, o cachorro fez assim, au! Um diácono do lado do público gritou e disse, eita, que o cachorro está crente, pastor. E eu estava bravo, eu falei, não está crente não. Ele disse, e ele em vez de ficar quieto, discutiu comigo, está crente sim? Eu disse, não está. Ele disse, o senhor não escutou ele dar glória a Deus? Eu disse, eu escutei ele latir. E ele falou, e eu interpretei. Me deu uma raiva. Aí eu falei, deixa eu te dar um ensinamento, querido, e serve para toda a igreja. Nenhum animal irracional pode dar glória a Deus, porque eles não têm espírito. Pastor, o senhor não conhece o meu papagaio? O seu eu não conheço, mas eu conheço um que mandaram no meu WhatsApp esses dias. O papagaio pregou durante 2 minutos uma pregação minha, e terminou imitando minha língua estranha ainda. O diácono que mandou para mim, pastor, meu papagaio está cheio do Espírito Santo. Eu falei, querido, pode brincar, mas não profana, não blasfema. Ele disse, por quê? Eu disse, porque esse papagaio não deu glória a Deus. Mas o senhor não escutou aí ele falando? Eu disse, falar é uma coisa, dar é outra. Falar qualquer um fala, até papagaio fala, mas não sabe o que está fazendo, porque ele não tem espírito, ele não tem intelecto, ele não tem inteligência. Só existe uma raça na terra que pode dar glória a Deus. Está aqui na minha frente, está aqui na minha retaguarda. E por que é que nós damos glória a Deus? Porque o céu está dentro de nós. Vou deixar Salomão ensinar a gente. O homem quando morre, o pó volta ao pó, mas o espírito, esse volta a Deus, porque foi Deus que o deu. Parte de você veio do céu, parte de você veio da terra. A parte sua que veio da terra é essa parte que te faz ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. A parte que veio da terra é essa parte que faz você ficar me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. A parte que veio da terra faz você ficar me olhando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Mas a parte que veio do céu é esta parte que faz você levantar a mão, dar um grito de glória a Deus, bater os pés no chão. É esta parte que nós alimentamos. Eu estou sentindo Jesus aqui. Ouça-me. Entrar na igreja qualquer um entra, e não é mérito para ninguém entrar aqui. Eu quero ver você entrar no culto. Vou mais longe. Entrar na igreja qualquer um entra. Eu quero ver você entrar no culto. O culto não está aqui na terra. O apóstolo Paulo ensinou a igreja de Corinto assim, Wellington: quando vocês se ajuntam, só tem um lugar, na igreja. Juntou 2 crentes, já virou igreja. Quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas se vocês se ajuntam, e uns têm salmos, e outros têm testemunhos, aí Paulo diz, aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Onde é que se dá o batismo com o Espírito Santo? Quando é que acontece a palavra da profecia? Quando é que Jesus toma alguém para interpretar línguas? Quando esses homens e mulheres não estão mais na terra. Quando eles saem da terra e começam a caminhar pelo jardim de Deus, que eu chamo de regiões celestiais. Há um jardim espiritual paralelo a esse mundo nosso, mas só pode perceber quem é espiritual. Só pode perceber quem treina o seu homem espiritual. Só pode perceber quem tem fome e sede daquilo que é espiritual. Por que é que os nossos pais de antigamente viam isso? Porque eles sabiam que era culto, sabiam respeitar a autoridade.
Eu me lembro, eu na roça, o pastor chegando, a gente da roça pobre, ia sentar, tinha uns costumes esquisitos, a gente sentava com o pé em cima do banco. O pastor chegou e falou assim: tira o pé daí, menino. Na hora, eu nem questionei, era o pastor falando, era o homem de Deus falando, era a boca de Deus falando. Entrávamos no culto com reverência. Ninguém vendia carro durante o culto, ninguém ficava batendo papo com o outro na hora do culto. A gente tinha medo de chegar no culto e o culto já ter começado. A parte mais linda do culto era quando a gente chegava e tinha que sair pulando os irmãos assim para ir para o banquinho da gente orar. E quer ver ficar bonito? Era quando terminava a oração com a voz do nosso pastor cantando assim: em fervente oração tens o meu coração. Quando isto acontecia, o céu se misturava com a terra. Então o Espírito Santo tinha liberdade para tocar, para batizar, para curar, para entregar dons. Hoje nós não temos mais essa habilidade. Nós entramos na igreja como se estivéssemos entrando em um cinema. Entramos na igreja como se estivéssemos entrando em um teatro. Vamos assistir o pastor como se fôssemos assistir um showman. E isto aqui não é um palco. Isto aqui não é um picadeiro. Isto aí não é um teatro nem um cinema. Isto aqui é um quartel-general. O Eterno está aqui. O Senhor te trouxe aqui para te revestir de poder. Mas como é que Ele pode te revestir de poder se você sequer se liga nele? Se a nossa atenção é tomada por pessoas que estão na igreja, mas não estão no culto. Pessoas que não têm respeito por si própria, de lá com quem está assistindo o culto. Tente caminhar na frente de um juiz de direito. Vai lá no Supremo Tribunal Federal, enquanto alguém está falando alguma coisa. Tente entrar na frente de um juiz para você ver o que acontece. Chegue na frente de uma autoridade, mascando chiclete. Faça isso para você ver. Se vá mal vestida na presença de qualquer lugar, que as pessoas, você vai ver o que as pessoas vão falar para você. Isso não é roupa para vir a esse lugar. Aí quando a gente entra aqui dentro, que é a casa de Deus, a gente não tem reverência, não tem respeito. E aí a gente pergunta por que o céu não desce? Por que o Espírito Santo não vem? Porque o Espírito Santo não é de bagunça. Ele é santo. E Ele está aqui. E Ele quer pousar sobre você agora. Ele quer te dar línguas estranhas nessa noite. Não é só falar em línguas, Ele quer te dar um idioma novo. Porque uma coisa é o sinal, é o batismo com o Espírito Santo. Esse é só o sinal. Mas a Bíblia diz que existe o dom de variedade de línguas. Eu disse dom do quê? Dom de... Pergunta para o seu irmão: você tem esse dom? Alguém aqui tem esse dom? Mas é para você o dom, está na palavra. A gente vê muita gente falar em língua estranha na Assembleia de Deus, não vê? Cadê alguém interpretando? Não temos os dons. Gostamos do sinal, guardamos o sinal. Por isso que eu disse, como falei no início, a maioria de nós não sabe por que falam em línguas. E eu quero agora tentar dar um ensinamento a vocês. Lendo a Bíblia Sagrada, eu chorei por uns 3 meses debaixo de uma revelação. Eu estava falando com Deus, eu queria compreender as línguas. Eu queria falar: Senhor, por que eu falo uma língua que eu não entendo? O que significa isso? O Senhor me fez cavar a Bíblia, e eu cavei a Bíblia por 3 meses. Eu descobri que o batismo com o Espírito Santo, diga comigo, batismo com o Espírito Santo, ele é uma devolução. É Deus devolvendo ao homem parte da autoridade que o homem tinha lá no Éden. Ah, meu Deus. Vem comigo? Eu disse que o batismo com o Espírito Santo é uma devolução de parte da autoridade que Adão tinha no Éden. Eu estou falando de Adão. Quem eu falei? Pergunta para o seu irmão: conhece Adão? Pergunte assim para o seu irmão: Adão era homem? Sim ou não? Ele era homem igual a gente? Você tem certeza? Adão era homem como nós, senhores? Se ele era homem como a gente, por que ele não enxergava que ele estava nu? Ele era burro?
Não, ele não enxergava que estava nu, porque ele estava vestido com uma veste espiritual, o corpo dele brilhava. Você quer ver Adão? A Bíblia mostra para nós a foto de Adão no Novo Testamento. O local é o Monte Tabor. No Monte Tabor está subindo Jesus com 3 discípulos. Quando Jesus está no alto do Monte Tabor, ele disse para os discípulos: fiquem aqui, não se assustem. Ao se afastar, a Bíblia diz que o corpo de Jesus começou a resplandecer, e Jesus brilhou como o sol. Ele não se transformou em Deus, porque ele era Deus. A carne dele, o homem, brilhou, ao ponto de quase cegar a vista dos discípulos. Aquele era o corpo que Adão tinha lá no Éden. Por isso que a Bíblia chama Jesus de o segundo Adão. Pelo primeiro Adão, o pecado entrou no mundo, pelo primeiro homem, mas através do segundo homem veio o perdão dos nossos pecados. Adão não era um homem como a gente. Eu provo para vocês, Adão podia morrer se não tivesse pecado? Sim ou não, igreja? Se ele não tivesse pecado, ele estava vivo até hoje? Quer dizer que Adão era imortal. Se Adão era imortal, ele podia respirar debaixo d'água? Pergunte por quê, pastor? Que a Bíblia diz que ele colocou nome nos animais, mas colocou nome nos peixes do mar. Colocar nome na vaca andando aqui na sua frente é fácil. Colocar nome no passarinho que está voando. Agora, colocar nome nos peixes do mar. Como Adão fez isso? Adão não era um homem como nós. Ele era a primazia, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Imagem, aparência, semelhança, autoridade e poder. Adão perdeu isso quando o infeliz pecou. Só que ele foi perdendo tudo. Ele não perdeu só o brilho naquele dia, porque quando a santidade dele foi embora, ele enxergou que estava nu. Ele perdeu a vestimenta espiritual. Só que mesmo sem a vestimenta, Deus descia no jardim todo dia para falar com ele. Sim ou não? Quem lembra de Deus entrando no jardim gritando assim: Adão, onde estás? Quem lembra a resposta de Adão? Eu vi que pequei, vi que estava nu e me escondi. Adão e Deus conversavam? Sim ou não? Pergunta: em qual idioma? Não é, pastores? Me ajudem aí. Qual era a língua do homem no Éden? Já pensaram nisso? Qual era o idioma do homem no Éden? Se você pegar a enciclopédia Barça no Google, vai dizer assim: o Homo sapiens, que é o homem, que somos nós, que a ciência diz que houve antes de nós o Neandertal, o Australopithecus, o homem das cavernas, não sabiam conversar, eram grunhidos, andavam de 4. O Homo sapiens, que é o homem erectus, que somos nós, o homem inteligente, aprende a conversar. A ciência diz que o primeiro idioma da Terra foi a língua sumeriana, porque o mundo nasce lá na Suméria. Mas isso é balela, porque nós cremos na criação e não na evolução. Eu creio que Deus fez o homem do pó da terra. Quem crê assim? Se Deus fez o homem do pó da terra, Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua. Deus fala com Adão em qual idioma? O idioma do céu, porque Deus é do céu. Deus já conversava com seres inteligentes, que são os anjos, daí línguas angelicais. Aí Deus faz um homem e vai conversar com esse homem. Adão é filho de Deus, sim ou não? O filho do pai fala o idioma do seu pai. Adão falava com Deus no idioma do céu. Adão falava na língua que nós chamamos de tal língua dos anjos. Era uma língua que não tinha ninguém para separar, não precisava de secretário, não precisava de ninguém, era um papo reto entre Adão e Deus. Só que o homem foi se afastando de Deus ao ponto de um dia Deus ficar com tanta ira, que ele disse para Noé: o meu espírito não ficará para sempre com o homem. Ele está dizendo: eu vou tirar ele da terra. O que faz o homem falar comigo, me entender, é o espírito que está dentro dele. Eu vou tirar esse espírito da terra. Quando chegamos na Torre de Babel, a ira de Deus, a cólera de Deus imperga. Deus olha do céu, chama a Trindade e dá um grito: eia, desçamos e
confundamos a língua dos homens. A palavra confundamos significa tiremos dele a habilidade de falar conosco, no nosso idioma. Na Torre de Babel, Deus se desligou da raça humana e tirou tudo que tinha do céu de dentro do homem. O homem não fala mais a língua do céu. Deus deu línguas humanas ali na Torre de Babel. Ali nascem as línguas antigas, o aramaico e outras línguas mais. É ali que nasce isso. Deus não quer mais falar com o homem. Deus não quer que o homem o entenda mais. E Deus também não quer mais entender o homem. É aí que começa um processo da salvação nascer. A Bíblia diz: o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Jesus começa a interceder no céu. E Deus começa a ficar com o coração mais tranquilo. E Deus começa a ver que o homem precisa do Espírito Santo. Então no Velho Testamento Deus escolhe 3 grupos de homens para receber o Espírito Santo: reis, sacerdotes e profetas. E cada um deles fica cheio do Espírito Santo. Deus vai ficando feliz. Deus então levanta a nação de Israel para ser a sua nação. A nação de Israel vem de 12 tribos. Das 12 tribos, Deus escolhe uma tribo para ser especial, que é a tribo dos levitas. A tribo dos levitas é a tribo que vai dar para Israel os sacerdotes, sumos sacerdotes. Somente um sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para quê? Para falar com Deus. Deus não falava com mais ninguém. Deus tirou sua língua da terra. Ele só se revelava a um homem, o sumo sacerdote. É por isso que quando Jesus morre na cruz, aleluia, a primeira coisa que acontece, a Bíblia diz: e o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Deus rasgou o que separava e disse: a partir de agora não precisa mais sacerdote, nem sumo sacerdote para falar comigo. Eu vou devolver para o homem a língua do céu. O homem vai poder falar comigo de novo na língua do céu. E aí o que é que Jesus faz? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E qual é o poder que cai sobre eles? Línguas, repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O texto que eu li aqui no livro de Coríntios me dá arrepio. Capítulo 14. Olha o que é que o apóstolo São Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto. Aquele que fala em línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Agora vem a parte mais bonita. E em espírito. Em espírito fala mistérios. Quem já viu na igreja, irmão vai cantar, irmão, enquanto eu estou cantando, eu peço que a igreja fique orando em espírito de oração. Quem já viu isso? E o que é que a igreja faz na hora que a pessoa pede? É automático. O que você está fazendo, irmão? Estou orando em espírito. Está nada. Você está orando em silêncio. Orar em espírito não é isso, está aqui, ó. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito. Em espírito fala mistérios. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito fica sem entendimento. Eu não entendo que eu falo em línguas. Mas Paulo diz: se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem. Pergunte: por que ora bem? Só fala se todo mundo perguntar. Por gentileza, pastor, pode me ajudar aqui? Fique aqui do meu lado, olhando para o povo. Aqui está o Senhor, e eu sou crente. Quando eu falo em línguas com Deus, eu não falo assim: Deus, eu preciso de um milagre. Porque se eu falar alto assim, todos vão ouvir o que eu estou falando e vão entender. Falar em línguas é você sair da terra, ir lá no trono, ir aqui no ouvido de Deus e cochichar com Deus. Você sabe o que eu falei para ele aqui? Não, por que ele está sorrindo desse jeito? Ué, mas eu não falei, por que você não ouviu? Porque eu falei só para ele.
Quem fala em línguas não fala homens. Quem fala em línguas fala no ouvido de Deus. Quem fala em línguas fala mistérios no ouvido de Deus. O seu espírito, a sua mente fica sem fruto, porque você não sabe o que está falando, mas aqui dentro você está orando bem. É por isso que os crentes falam em outras línguas. Muito obrigado, pastor. É por isso que nós não podemos parar de orar em línguas. Há um movimento no mundo espiritual contra o poder do Pentecoste a nível mundial. Estão arrancando de nós a alegria desses gritos, a alegria das línguas. Estão trocando os nossos moveres por aplausos, por músicas barulhentas. Estão fazendo de tudo para que esse tipo de movimento termine. Mas se esse tipo de movimento terminar, a igreja fracassa. Barulho pentecostal não é coisa de mente nervosa, não é coisa de pessoas desequilibradas. Barulho pentecostal é uma questão de sobrevivência desse movimento. O Senhor te trouxe nesta noite, aqui nesse dia especial, para te dizer: você não precisa ficar chorando as pitangas no Facebook, nem postando as coisinhas tristes no seu WhatsApp, pedindo para que as pessoas te dêem atenção. Você tem alguém extremamente mais poderoso para te dar atenção, que é Deus. Só que você prefere gastar o dedo escrevendo, você prefere gastar o dedo mandando mensagens, do que você passar meia hora de joelhos, ou você passar 5 minutos falando em línguas estranhas, porque elas estão dentro de você. Pastor, mas eu vou falar em línguas, eu não entendo nada. Aqui está explicado: quem fala em línguas não fala homens, fala direto a Deus e fala em mistérios com Deus. Levante a mão direita para o céu comigo, por favor, chacoalhe ela. Agarre o ombro de quem está do seu lado. Agarre o ombro da pessoa, por favor. Agarrou? Chacoalhe a pessoa para mim, até ela ficar irritada. Irrita a pessoa, faz isso com o companheiro. Isso, diga para ele: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, para sacudir a sua autoridade, para sacudir os dons do Espírito Santo. Deus te trouxe aqui para sacudir o seu ministério. Dia desse eu recebi na minha casa um amigo. Nasceu comigo na igreja, só que ele ficou rico, foi estudar fora do país, foi para uma igreja moderna, light. Aí ele veio falar comigo e falou: Marco, a gente é amigo desde a infância, deixa eu te fazer uma coisa, você ainda continua com aqueles pulos seu? Falei: como assim? Você ainda dá aqueles golpes de Kung Fu quando você prega? Falei assim: eu já estou velho agora, eu não consigo mais, mas de vez em quando eu dou uns pulinhos ainda. E ele falou assim para mim: então você continua fanático? Me deu uma raiva. Eu falei: eu sou fanático por quê? Porque eu grito e pulo na igreja? Ele disse: sim. Eu falei para ele: amigo, eu conheço a sua vida, eu acompanho suas redes sociais, eu vi você o ano passado lá na Copa da Rússia. Eu vi suas fotos lá, você com um chapéu de palhaço na cabeça, todo enfeitado, com uma placa dizendo: Galvão, filma eu aqui. Eu vi a sua manifestação quando o Brasil fez um gol, você pulando, dando beijo na boca do outro rapaz que estava do seu lado. E eu vi a sua reação quando o nosso Brasil perdeu, você xingando todo mundo, mandando todo mundo para aqueles lugares, aqueles palavrões horríveis. E tudo isso porque 22 homens com a perna rapada, está correndo atrás de uma bola. E você vem falar que eu sou fanático, porque estou numa igreja pentecostal e grito glória a Deus. Pelo menos a minha igreja nunca perdeu nenhuma partida. Eu estava agora em Brasília, senhor prefeito, em novembro do ano passado. Fizemos uma reunião ali, chamamos alguns desembargadores, só gente da alta patente. E eu estava passando por uma luta, né? Sofro mais do que sovaco de aleijado, vocês me acompanham. E como eu sofro muito, eu tenho que recarregar minha bateria. Eu sou crente de oração em monte. Não sei se vocês têm essa cultura aqui. Eu subo o alto da montanha para orar, porque lá eu me recarrego. Não me pergunte por quê, eu faço isso desde criança. E eu estava muito sensível. E aí o líder da reunião disse assim: pastor, só pode fazer uma oração? Eu falei: posso.
Levantei as mãos e comecei a orar, mas eu esqueci que eu estava no parlamento. Eu encarnei um crente do monte. E eu dei um grito. E entrei no mistério. O Senhor me tomou em línguas. Eu bati os pés no chão. Daqui a pouco eu senti uma cotovelada aqui. Eu parei, olhei. O pastor, que é deputado também, que mandou eu parar. Eu falei, o que foi? Ele falou, o que você está fazendo? Eu disse, eu estou orando. Ele disse, mas você não está orando não, você está falando em línguas. Eu disse, mas línguas é oração. Ele, mas aqui não é o lugar. Eu disse, mandou orar é orar em qualquer lugar. Terminou a reunião, ele me chamou num canto com mais uns 5 para fazer um pente fino em mim. Disse, Marco, você não é mais o menino da Vila Tatu, não. Você não é mais o filho da dona Lúcia, mãe solteira, não. Você agora é um deputado federal, já na época eu tinha 2 mandatos apenas. Você é um homem que fala 3 idiomas, você escreveu 20 livros, você é uma pessoa intelectual, você vai para os programas de TV e desses jornalistas tudo de boca aberta. E por que você também aqui não pode ser essa pessoa intelectual? Tem que parar com esse negócio de pular e gritar. Eu olhei para a cara dele, dei de dedo no nariz dele e disse assim, amigo, eu só cheguei onde cheguei por causa do grito. Eu só cheguei onde cheguei porque eu pulo. Porque se eu não pulasse, não gritasse, eu não tinha conquistado o coração de Deus. Esse sou eu não posso negar as minhas origens. Você está entendendo, assembleiano? Você pode ser para frente, mas não pode deixar Jesus para trás. Você pode ser moderno, você só não precisa ser mundano. Você pode ser uma pessoa descolada, mas quando o Espírito Santo chegar, pede licença para quem está do seu lado e baila com ele, dança com ele, deixa ele te tomar. O que está faltando para você é isso: treinar o seu espírito, treinar esta graça. Nós perdemos a paixão pelo poder do Espírito Santo, pastor. Por quê? Nós deixamos de ensinar o povo quão importante é a presença do Espírito Santo. Quão importante é você estar revestido. Escute, lembra que eu disse sobre a mulher? A fonte tem a ver com a salvação, o rio não. Para ser salvo, basta se converter. Para receber o Espírito Santo é outra história. Imagine você numa loja para comprar um carro zero. Tem 2 carros, você olha de longe, são iguais, mas o vendedor vai falar, esse aqui custa tanto e esse aqui custa tanto. Aí você pergunta, por que esse aqui custa mais caro? Ele vai dizer, é que esse aqui, ele tem uns opcionais. O opcional faz ficar mais caro, porque o opcional deixa o carro mais luxuoso. Você pode ser 2 tipos de crente. Esse que está me vendo aí agora, sentado, que não abre a boca para nada, mascando chiclete, está com a mão no queixo, olhando para o céu, filosofando, dizendo, to be or not to be, that's the question. Isso te dá o direito de ir para o céu, porque a salvação não tem a ver com poder, nem com glória, nem com manifestação. Salvação é um presente. Ou você pode ser um crente maluco, como os nossos pais eram. E o que eu ganho sendo maluco, pastor? Você vai começar a ver o que ninguém viu. Você vai começar a ouvir o que ninguém ouviu. Você vai começar a sentir o que ninguém sentiu. Recebendo tais poderes, o diabo se curvará diante de você. As enfermidades fugirão de você. Onde a planta do seu pé pisar, o Senhor te dará por herança. Você deixará de ser uma pessoa comum para ser uma pessoa fluente. O Senhor te encherá de dons. O batismo com o Espírito Santo é a chave que abre a porta onde estão os dons espirituais. Consegue entender isso? Você já tem a chave. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão. Quem fala em línguas? Não, eu vou perguntar de novo. Calma aí, abaixa a mão. Eu acho que eu estou enganado. Quem aqui fala em línguas é batizado com o Espírito Santo? Deixa eu ver. E por que você está em silêncio até agora? Ah, pastor, eu só falo em línguas quando eu sinto. O que o crente tem que sentir para falar em línguas? O idioma é dado a você. As línguas estão dentro da sua mente, porque Deus te deu elas. Você pode falar elas a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer circunstância.
Você pode andar pelas ruas orando em línguas. Você pode entrar dentro do carro orando em línguas. Você pode meditar orando em línguas, porque as línguas estão dentro de você. É um treino. Por que é que você fala meia dúzia de palavras só há 30 anos? Porque você não treina. Ah, pastor, eu só falo pá, pá, pá. É claro, você não treina. Deixa o Espírito fluir. Deixa Ele se mover dentro de você. Solte as suas línguas e você vai começar a ver o céu pelo lado de dentro. Eu estava pregando numa Assembleia de Deus em São Paulo. A igreja dava 2 dessa. Pense num culto difícil. Eu preguei 20 minutos. Quando eu parava de pregar, eu só escutava 2 barulhos na igreja. O primeiro era do meu pulmão. E o segundo era os mosquitos que voavam. Eu engoli 2. No meio do culto, lá atrás, chegou um pessoal atrasado, pastor. Eles sentaram lá atrás, eram uns 5, 6. Quando eu dei uma palavra de efeito, aquele grupo que chegou atrasado ficaram em pé e disseram, glória a Deus. E a igreja inteira olhou para trás. Eles sentaram, porque todo mundo fica com vergonha. E eu falei, Jesus, será que eles são dos meus? Eu dei outra palavra e eles de novo, glória a Deus. Aí agora a igreja olhou para trás, mas eles não se deram por vencido. Daqui a pouco, eles começaram a dar glória a Deus e a pular, falar em línguas. Foi um mover tão grande, foi algo tão sobrenatural, que a igreja inteira foi incendiada. Terminou o culto, eles vieram perto de mim, um monte de gente, pastor, o senhor pode assinar aqui meu livro? Eu disse, deixa esse pessoal chegar aqui na frente primeiro. Aí veio um grupo. Eu falei, é para assinar para quem? Deram o nome deles, eu disse, vocês são de onde? Falei, nós somos daqui da cidade mesmo. Eu falei, eu vou estar pregando numa cidade aqui do lado, amanhã. Vocês têm compromisso? Eu falei, por quê? Eu queria que vocês fossem lá no culto. Vocês me ajudar, uma torcida organizada ajuda a gente, né? Você promete que não vai se escandalizar? O líder deles disse assim, pastor, vai depender do nosso padre. Eu engasguei. Eu falei, desculpa, como é que é? Vai depender do nosso padre. Eu falei, padre? Nós somos ali da paróquia Cristo Rei. Somos do grupo de oração. Somos do movimento carismático. Aí um já disse, mas é carismático de verdade, pastor. Não é daqueles que o senhor já falou nas suas fitas não, que fica botando fita para copiar. Nosso grupo fomos batizados com o Espírito Santo ouvindo o seu DVD. Eu falei, vocês são em quantos? Nós somos em 200. E eu falei, por que vocês não ficam aqui? Ele falou assim para mim, não pastor, aqui vocês já têm o Espírito Santo. A gente vem aqui buscar para levar para lá. E eu fiquei com vergonha. Porque eles estavam em uma igreja para buscar o poder de Deus. E eles davam, se soltavam. E os nossos crentes não. Eles falaram para mim, pastor, nós já pedimos para a nossa diocese fazer o nosso batismo por imersão. E Maria para nós é só a mãe de Jesus. Por isso nós vamos ficar e promover um avivamento no meio da igreja católica romana. Quando eu terminei aquilo, eu falei, meu Deus, o que eu estou vendo aqui? O Senhor disse para mim, você está vendo se cumprir Joel 2:28. Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre os que estão perto e os que estão longe. E todo olho me verá. Ei, igreja viva, olhe para mim. Se nós queremos um mundo diferente, se nós queremos um tempo diferente, precisamos voltar aos marcos do passado. Você não se assusta viver no país que tem 88% de brasileiros que se dizem cristãos, 40 milhões de evangélicos, desses 25 milhões são pentecostais. E o Brasil, com o maior número de pentecostais do mundo, o maior número de cristãos do mundo, é o país mais corrupto do mundo, é o país que mais mata bebês do mundo, 1 milhão de abortos por ano. É um país que tem uma geração inteira dado às drogas. Você sabia que se somar todos os drogados do mundo, não dão a metade dos drogados do Brasil? Sabiam disso? Vou falar de novo. Se somar os drogados do mundo inteiro, não dão a metade do número de drogados que
temos no Brasil. O número de prostituição que existe no Brasil. O Brasil é paraíso de prostituição infantil. Gringos europeus vêm para o Brasil para dormir com nossas crianças de 8, 9, 10 anos. E é o país mais cristão do mundo. É o país que tem a Assembleia de Deus, que é a maior igreja pentecostal do mundo. Aí eu pergunto para vocês, que poder é esse que nós temos? Que a gente não transforma nem o nosso país, a gente não transforma nem o nosso bairro, a gente não consegue transformar nem a nossa casa, nós não conseguimos mudar nem a nossa vida. Falamos que vamos para o céu, só se for o céu da boca da onça. Falamos que temos o Espírito Santo e maltratamos o irmão, e ignoramos tudo. Falamos que queremos o quê? Se a nossa língua é maior do que a da minha gravata. Somos aquele tipo de ser humanos assim, você abre um lençol branco de 3x3, só que o lençol tem uma pintinha preta. Aí você põe na frente do crente, o que é que você está vendo? Ele diz, estou vendo a pintinha preta. Ninguém vê o lençol branco, só olhamos as coisas ruins. Possivelmente, depois de tudo que eu preguei aqui, no final alguém vai falar, o pastor puxou a orelha daquele rapaz que estava rapando ali. Não vão lembrar uma única palavra do que eu preguei, porque o nosso espírito está treinado para murmuração. E por isso, o diabo anda congregando conosco. Você, há quanto tempo não vê alguém cair endemoniado dentro da igreja? Vai à assembleiana. Quanto tempo faz que não se manifesta um demônio no culto? Por quê? Estamos tão santos assim que ninguém mais cai endemoniado? Porque no começo, quando eu era criança, todo culto caía gente endemoniada. Mas não é que a pessoa caiu porque queria, não. A pessoa vinha com demônios dentro dela e sentava no culto, só que o irmão do lado estava em jejum, o do outro lado estava vindo de uma campanha de oração. A de cá fez um voto com Deus, o que estava aqui estava em santidade. Dali não roubava, ninguém adulterava, ninguém matava, ninguém falava, ninguém colocava os olhos naquilo que não prestava. O ambiente era saturado com a glória de Deus. O diabo não conseguia permanecer no culto. Os crentes começavam a dar glória a Deus, os anjos desciam, os demônios tinham que urrar para sair. Hoje, o diabo congrega conosco. Dia desses, lá em Ribeirão Preto, entrou, a Polícia Federal parou um culto. Os crentes estavam cantando, entrou 30 policiais e foram num homem prender um homem, assassino de 6 crianças, estuprador de menores. Estava lá de terno, gravata, no culto. Não temos espírito de discernimento, não discernimos espíritos. Nós não sabemos mais quem é quem no nosso meio. Julgamos a pessoa pela roupa, julgamos a pessoa pelo cabelo. Não sabemos mais se o Espírito Santo está dentro dela ou não. Mas o que Deus falou comigo hoje à tarde no hotel é que vai acontecer um movimento aqui em Bom Jesus. Creia se quiser, vai acontecer um avivamento aqui em Bom Jesus. Creia se quiser, não vai começar em uma igreja, serão nas igrejas, porque o Senhor vai levantar os remanescentes.